Olá, você está no Sua Pesquisa de Sucesso, um programa no qual eu mostro os caminhos para você ter sua pesquisa científica pronta de forma simples, rápida e prática. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos falar sobre 10 estratégias para quem não tem tempo e precisa finalizar e precisa ter o seu trabalho científico. Olha só, já manda para aquela pessoa que você sabe que tem a tendência de procrastinar, sabe? Então, é para ela mesmo que você tem que mandar e também para aquela pessoa que está com a corda no pescoço, aquele amigo que você sabe que precisa de um empurrãozinho, um incentivo, ou então aquela amiga que você sabe que está tendo dificuldade para manejar as coisas e que precisa, afinal de contas, defender, ter o seu diploma em mãos. Então a gente vai conversar estratégias que podem auxiliar todos nós, porque hoje, gente, o mundo é muito rápido. Eu fico assim observando como a gente tem tantos estímulos externos, né? E de repente a nossa gestão de tempo ela vai se esvaindo. A gente perde muito tempo com coisas que não nos darão resultados. Eu me incluo nesse grupo e eu tenho uma luta diária comigo para que eu consiga fazer as minhas coisas sem me sobrecarregar, sem ter que sair correndo, fazendo tudo, porque eu acabei sacrificando um tempo passando mais dedo na tela, olhando um vídeo, vendo um podcast. Às vezes a gente tende, né, a pegar um foninho de ouvido e falar, não, eu vou colocar aqui só pra eu ir fazendo com um foninho de ouvido, escutando um podcast. Gente, isso é drenar energia e você tem um objetivo claro, você quer ter sua pesquisa. Se você quer ter sua pesquisa pronta, a gente tem que saber como otimizar o tempo. Agora, junto a tudo isso, a gente consegue ainda acumular o fato de que realmente o dia a dia é muito puxado. É o emprego, é a universidade, são os colegas, são as demandas no âmbito pessoal, são os problemas que a gente tem, é o trânsito infernal. Então, pensa comigo, realmente é muito corrido. Então, vamos pensar sobre estratégias para você que precisa finalizar o seu trabalho científico e simplesmente não está com tempo, sabe? E a gente tem que manejar, gente. A gente vai ficar sem tempo. Os problemas, eles não vão deixar de bater a nossa porta. O fato da gente não ter tempo não vai fazer com que o nosso trabalho fique pronto. A gente vai ter que dar um jeito de ter esse tempo. Então, o tempo está escasso, você precisa ter seu trabalho feito. Começa a primeiro pensar no que você quer para sua vida. Olha, eu tenho um objetivo em obter esse título, em obter esse diploma, em ter esse trabalho científico. Então, eu vou dar um jeito de me organizar, tirar as distrações. A gente vai conversar aqui sobre esses 10 aspectos, mas pensa só comigo. Se você pega 1 minuto e meio, tá? 1 minuto e meio por hora, eu tô falando por hora, e a gente pensa aí em 12 horas no dia, você tem mais de 15 minutos que você pode se dedicar a mexer no seu trabalho. Então, às vezes a gente pensa, não, mas eu não tenho tempo de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que você tem 1 minuto e meio em 1 hora. Eu tenho absoluta certeza que em 1 minuto e meio você acaba se distraindo com o celular. Gente, é um negócio que é um absurdo. De repente você tá aqui, aí puf, pega o celular pra ver a hora, já deu uma olhadinha no WhatsApp, não é? Já deu uma escutadinha no áudio, já olhou alguma coisa no Instagram. Então, faz esse cálculo, que eu acho que quando a gente começa a ancorar mais para a realidade, sabe? E para de olhar na escassez, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas pensa desse jeito, 12 horas, se eu tirar 1 minuto e meio, eu tenho 15 minutos. Quanto que você vai ter durante um mês, se todos os dias você separar 15 minutos para você começar a fazer? Talvez, no primeiro momento, você não vai conseguir render muito, porque você não está habituado a isso. Mas vai na constância que vai dar bom. Bom, falando sobre constância e sobre essa gestão de tempo, a primeira coisa que eu preciso falar para você sobre a estratégia para você manejar aí a sua pesquisa científica com pouco tempo, tempo escasso, é o seguinte: primeiro você precisa saber quanto tempo você dispõe para finalizar esta pesquisa. Quanto tempo você dispõe para terminar o seu trabalho, para fazer a sua defesa? Porque se a gente não tem essa contabilização, como é que você vai pensar em estratégias para você conseguir fechar esse trabalho? Não vai ter jeito. Então, se falta um mês para você finalizar, é uma coisa. Se falta um ano para você finalizar, é outra coisa. Se você está na prorrogação, também temos outras estratégias. Então, a gente precisa
fazer esse inventário do tempo. Anota aí, quanto tempo eu tenho para finalizar o meu trabalho, porque aí no final dessa conversa eu tenho certeza que você vai ter um direcionamento melhor para o seu trabalho. A nossa estratégia 2 para você que não tem tempo, né, que tem um tempo escasso é: qual é o seu trabalho? Parece bobo, né? Mas, gente, acredite em mim, várias pessoas não têm a definição dos seus trabalhos. E aí você tem a sensação de que você não tem tempo para fazer porque você não tem o que fazer, já que você não tem um trabalho, você não sabe o que vai ser desenvolvido. E isso é mais frequente do que você imagina. Várias pessoas acabam trocando de projeto durante o processo, seja no mestrado, no doutorado, na própria monografia. Então, essa indefinição, ela vai esgotar você. E aí, pior do que isso, quando você definir esse tema lá na frente, sabe o que pode acontecer? Você não ter o tempo hábil para desenvolver aquilo. Porque, gente, também tem um negócio que as pessoas esquecem de contabilizar. Eu vou fazer um projeto. Quanto tempo leva para eu fazer esse projeto e quanto tempo eu tenho? Por isso que eu comecei falando para você qual tempo você tem, qual tempo você dispõe para fazer isso. Porque não adianta nada, gente. Depois o que vai acontecer? Vai ficar aí louco, desesperado, ansioso, ansiosa, sem saber o que fazer, sabe? Com aquela angústia no peito. Por quê? Porque o tempo que você tem não é suficiente para aquilo que você colocou como objetivo fazer. Isso é muito comum, isso gera frustração. Então a gente tem que colocar os nossos pés no chão e pensar, tá, o que que eu posso fazer com o que eu tenho? E tô conversando também, principalmente com a galera que tá assim na prorrogação da prorrogação, porque a gente teve o problema com o vírus, com a pandemia, e agora essas pessoas elas estão com seus projetos ou atrasados, ou então precisando prorrogar, ou indefinidos. Então a gente não pode deixar a nossa vida na mão das outras pessoas, tá? Não podemos deixar. Então, vamos lá. Se você, caso você já tenha um trabalho definido, tá? Então, não, Natácia, eu já tenho um tema definido, eu já tenho um trabalho definido, inclusive já estou trabalhando nele, eu já tenho coleta e tudo mais. Mas ainda assim tá difícil para mim. Faz o seguinte, então, se você é dessa categoria que tem já um trabalho definido, vai fazer um levantamento, você fará um levantamento do que você tem, tá? Do que você tem. E veja se isso não é o suficiente para sua defesa. Porque algumas vezes, gente, nós ficamos tão obstinados em coletar, fazer, aumentar uma página, arrumar um negócio, que a gente nunca termina, porque nunca tá bom. Mas feito é melhor que perfeito. Então, é melhor você finalizar, sabe? E entregar, defender o seu trabalho, do que a gente ficar postergando aquilo ali. Tá sem tempo? Olha o que você tem. O que você tem é o suficiente para você defender? E o que é o suficiente para uma defesa? Bom, você tem que ter uma pergunta investigativa e você precisa ter conseguido responder essa pergunta investigativa. Mas, se não for suficiente para defender, olha, o que eu tenho não é o suficiente para defender, eu já fiz um inventário aqui. O que você vai fazer? Dependendo do tempo que você tem, tá bom? Dependendo do tempo que você tem. Vamos lá. Primeira coisa, você vai separar o que você precisa fazer e prega na parede, usa post-it, anota, rabisca, para você ir fixando, para você ir planejando, tá? Não fica só colocando na cabeça não, porque se você tá sem tempo, provavelmente você tá corrido e provavelmente você vai esquecer de alguma coisa. Então, anota aí no papel, coloca o que você precisa fazer, mas tenta separar as atividades das mais simples para as mais complexas. Então, nesse rol de coisas que você tem para fazer, o que é o mais facinho? Separa, começa com o mais facinho. E o que é o mais complexo? Para você, não para mim, não para o coleguinha, mas dentro das habilidades que você dispõe. Depois você vai marcar um asterisco em frente àquela que você domina, tá? E um xizinho naquela que você não domina. Ou você pode pôr até um sinalzinho de negativo, é mais fácil. Põe um sinalzinho de negativo naquela que você não domina e um positivo naquela que você domina, porque assim você tem um diagnóstico das habilidades que você precisa adquirir para que você consiga conduzir bem a sua pesquisa científica, tá? Agora, dentro disso tudo que a gente colocou, então, a lista das atividades que você tem que fazer, do mais simples para o mais complexo, qual que você sabe fazer, qual que você não sabe fazer, qual delas te aproxima mais para a defesa?
Ah, mas essa é indispensável de ser feita. Não, tudo bem, mas qual dessas atividades são aquelas que te aproximam mais de ter um trabalho científico pronto? Estou falando aqui com quem não tem tempo, com quem está na prorrogação, com quem está com a água batendo no popô. São com essas pessoas que eu estou falando. Você tem que saber. Por quê? Você tem que ter um plano A, B, C, você tem que ter vários planos. Então, já separa, cara, essas aqui são o quê? Minhas listinhas que estão na minha manga. Essa aqui, se der um BO, se der algum problema, eu vou selecionar porque ela vai me aproximar mais de ter o meu título, tá? Mas, se você tem um tempo, comece a fazer aquelas mais simples, tá? Porque você vai ficar mais empolgado, você vai conseguir ter resultado, porque é muito ruim, gente, quando a gente não consegue fazer as coisas e a gente vai ficando frustrado e pensa, nossa, mas eu dediquei tempo para fazer isso daqui e olha só, não tá virando nada. Então, começa daquelas mais simples que você domina, sabe? Para você ir finalizando e sentindo aquela sensação de, nossa, eu consegui ir para frente, sabe? Essa sensação é muito boa. Então, o mais importante é que você saiba exatamente onde você está, você saiba para onde você quer ir e quanto tempo você dispõe para fazer essa jornada. Agora, se você também tem esse trabalho definido, tem os seus dados, você, não importa qual área, você já fez as suas análises, já está tudo arrumado, ótimo. Mas vamos supor que você não começou a coletar dados. Não espere para escrever, tá? Então, qual que é um erro muito comum das pessoas? Elas esperam ter os dados, obter os dados. Ah, eu trabalho com entrevista, vou esperar então ter o dado de entrevista. Ah, eu trabalho com genética, eu sou geneticista, vou esperar os teus dados genéticos. Ah, eu trabalho com. Deixa eu pegar aqui um caso de uma aluna minha, eu trabalho com Charles, eu trabalho, enfim, com infinidade de coisas, não importa. Você não precisa esperar ter esse dado coletado para que você comece a escrever. Gente, olha, a escrita envolve a definição do seu objetivo, então não adianta você começar a fazer um trabalho, coletar dados se você não sabe qual é o seu objetivo, entendeu? Por exemplo, imagina só, você vai numa loja e aí você vai comprar um vestido. Você vai comprar um vestido e você vai levar esse vestido para casa. Só que aí você comprou um vestido porque um colega seu te chamou você para ir numa festa. Mas ele não falou que festa era. Se era uma festa de casamento, se era uma festa ao ar livre, se era uma festa que o traje era social, não falou nada. E você foi e comprou um vestido que era um vestido praiano. Mas a festa que vocês foram convidados exigia um traje social. E aí? Aquilo não corresponde, entendeu? Então, a gente não pode sair comprando as coisas, a gente não pode sair analisando, coletando dado igual um doido sem ter esses objetivos. Coloque no papel qual é a sua pergunta, qual é o seu objetivo, o que você quer investigar. Já vai escrevendo a metodologia, leia, comece a escrever sua revisão bibliográfica. Isso é muito importante, porque depois o que acontece? A gente acha que é rápido de escrever, mas não é. A escrita é uma parte que é muito delicada e geralmente quando a gente não tem tempo, pode ter certeza, a gente acaba cometendo plágio. Por quê? Porque a gente não tem tempo de parafrasear. Não é nem porque a gente quer fazer isso, não. Às vezes é que passa mesmo. Então tem até uma aula de plágio já aqui no canal. Dá uma olhadinha que é super interessante para que isso não aconteça com você. Então não espere o mundo perfeito dos unicórnios coloridos para você escrever. Não espere. Já comece hoje. Você vai, a partir disso, se você já tem esse projeto definido, se tem dado ou não tem, vai separar obrigatoriamente 15 minutos por dia para pôr o popô na cadeira. 15 minutos para você separar do seu dia para você, tá? Porque esse trabalho é para você. Então, alto amor, alto cuidado, para depois você não estressar o seu corpo lá na frente e ficar se sabotando. Separa 15 minutos por dia e vai escrever seu trabalho. 15 minutos é o suficiente? Não, não é, mas você tem que começar, não é? Então, para procrastinadores, para as pessoas que estão atrasadas e dizem que não tem tempo, é melhor você separar 15 minutos por dia e escrever uma palavra do que você não escrever nenhuma palavra. O importante é começar. Já abre esse arquivo do Word, já coloca o nome dele, do seu trabalho, para você começar a visualizar isso, para isso ficar físico. Agora, vamos pensar que você é uma criatura que está sem tempo, é uma criatura que está precisando
defender um trabalho, mas não tem nada definido. Não espere que alguém vai fazer isso por você, bebê. Não espere. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito de encontrar qualquer coisa que não dependa de fatores externos para que você faça o seu trabalho. Como assim? Não tenho tempo, tô na prorrogação, eu vou inventar moda de fazer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir executar? Não vou. Então, não se envolva com experimento, com intervenção, com campo, com coleta, com entrevista, com qualquer coisa que exija um tempo que você não dispõe, tá? Liberte-se dessas ideias de que você necessariamente tem que fazer esse tipo de pesquisa. Uma pesquisa é um tipo de pergunta investigativa que eu vou atrás de responder a partir de um método científico. Não é que necessariamente eu tenho que ir para campo fazer alguma coisa, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça. Por que eu tô falando isso para você? Porque em alguns momentos a gente vai querer fazer e não vai ter o tempo para fazer e vai se frustrar lá na frente. Vai prorrogar, vai passar por maus bocados, então não precisa disso. Então tente encontrar alguma coisa nesse sentido. Agora, eu farei para você algumas sugestões, tá? Que eu acho que possam ser interessantes. Primeira coisa, verifique se no lugar que você está fazendo a sua pesquisa científica, se o seu orientador ou orientadora dispõe de dados no laboratório. Então, geralmente, passam vários alunos por lá e os dados ficam no laboratório, foram produzidos pelo laboratório. Você pode utilizar esses dados desde que você, por favor, faça a citação para não cair, né, no plágio acadêmico. Sim, quando tem um dado no laboratório, você tem que citar quem produziu esse dado para não ter problema. Já falei, dá uma olhadinha no vídeo de plágio e autoplágio no canal, que vai te ajudar bastante a entender o porquê. Mas você pode pegar, então, esse projeto e esse dado e produzir alguma coisa com uma outra pergunta investigativa, para não fazer a mesma coisa, com outra abordagem. Então, isso é bem interessante. O outro ponto que eu sugiro para você que não tem tempo, tá com a água batendo na bunda e precisa terminar o seu trabalho, é fazer cienciometria. Sim, eu sou fã de cienciometria. Esse canal tem muita coisa sobre cienciometria e fiz muitos trabalhos cienciométricos, fiz meu doutorado com trabalho pós-doutorado com trabalho cienciométrico e tem um curso de cienciometria, o meu plano C, tenho alunos lá que, assim, estão fazendo o curso agora e com a água batendo na bunda encontraram a cienciometria uma alternativa para ter um trabalho de qualidade e conseguir executar sua defesa. Então, eles estão muito felizes, porque lá a gente tem um passo a passo sobre como fazer, mas sobre cienciometria, não fique preocupado, porque aqui vai ter muita coisa, tá? Não vai arrancar os seus cabelos. Dá uma olhadinha aqui no canal, que a gente já tem muito conteúdo sobre o que é cienciometria. Abra sua mente, porque é uma oportunidade para você ter um trabalho pronto de uma forma simples, rápida e prática. Não é o que eu falo aqui que eu ensino para você? Eu não falo que eu te ensino os caminhos que te levam, né, a ter um trabalho científico dessa maneira. A cienciometria é o carro que vai te levar para esse lugar, entendeu? Você pode aproveitar da cienciometria porque você pode fazer as coisas em casa, sem depender de ninguém, com autonomia, de uma forma mais rápida. Não significa que é um trabalho que você vai fazer de qualquer jeito, não significa que tem dificuldades, mas é um trabalho que você pode fazer com muita tranquilidade e que tem uma aplicabilidade gigantesca. Vai lá assistir a aula que eu tenho aqui de cienciometria, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo campo. Assim como a cienciometria, uma alternativa para que você tenha o seu trabalho rápido, né? Se você não tem tempo e você ainda não definiu patativas, inclusive a cienciometria também, se você tiver definido, é uma coisa bem legal de você colocar dentro do seu trabalho científico, porque a partir dela você consegue selecionar diversos trabalhos que vão te ajudar na sua discussão, nas suas interpretações. Mas, caso você não tenha um trabalho científico definido ainda, uma alternativa é que você faça a revisão de literatura, e eu sempre gosto de casar a revisão de literatura com a cienciometria, porque a cienciometria te ajuda a encontrar os trabalhos que irão embasar a revisão de literatura. Gente, ponto importantíssimo aqui. Nosso ponto 3. Você tem que ser sincero com seu orientador, orientadora, professor, supervisor, quem quer que esteja nessa jornada com você. Coloque as cartas na mesa. Se você está sem tempo ou se você está numa prorrogação, você vai ter que falar para ele: meu caro, minha cara, a minha situação é essa. Gente,
A comunicação é tudo. Ah, mas ele não me escuta. Eu não tô falando dele, tô falando de você. Tente conversar, tente expor para o seu orientador. Se você acha que tem que reconfigurar a rota, reconfigure. Seja o mais honesto possível. Expresse para ele, olha, a proposta que a gente tem, com o tempo que a gente tem, não é possível. Ou a não proposta, precisamos agilizar. Vamos fazer uma sensometria? Vamos fazer uma revisão de literatura? É isso. E se você percebeu que as coisas não estão indo bem, pense, cogite, considere pedir a prorrogação. Por que eu tô te falando considere pedir a prorrogação? Lá no nosso ponto 1 que a gente conversou, eu falei para você fazer um inventário do tempo que você tem. Por quê? Às vezes a gente não vai ter o tempo hábil para concluir essa pesquisa científica dentro do prazo que a gente tem. Então, eu estou falando para você, considere pedir a prorrogação quando você fez um inventário do seu tempo e percebeu que o tempo que você tem não é o suficiente para você finalizar o seu trabalho científico. E as instituições, elas têm prazos para que a gente faça esse pedido. Então, se eu chegar amanhã na coordenação e falar o seguinte, olha, eu quero prorrogar, não, meu querido, tem que passar pela reunião. Não, mas eu não, sabe, demora, você não precisa correr esse risco, sabe? Você não precisa passar por isso. Então, se você percebeu que será necessário, não postergue essa decisão. Já vai, se planeje, faça o que é necessário, leve os documentos na sua coordenação e peça, tá bom? Dica 5 de ouro, estratégia maravilhosa. Fale para as pessoas que estão à sua volta da sua situação. Porque algumas vezes a gente tem uma pressão muito grande dos amigos, né? Dos familiares. E as pessoas não sabem o que está acontecendo com a gente. Então, conta, fala, olha, gente, é o seguinte, eu tô nesse processo, eu quero muito ter meu trabalho científico pronto, eu vou defender, eu vou ter o meu mestrado, meu diploma de mestre, vou ter meu diploma de graduado, a minha especialização, isso vai ser bom para mim, é uma coisa que eu escolhi fazer. Esses são os meus objetivos profissionais. Então eu vou me ausentar um pouquinho, conta, gente. O combinado não sai caro, fala para as pessoas. Porque, de repente, a pessoa vai falar, nossa, mas você parou de falar comigo, o que está acontecendo? Você está diferente. E você não está nem com energia de explicar o porquê, entendeu? E aí vai virando uma bola de neve. Ou então aquela pessoa, né, que fica ansiosa, não respondeu o WhatsApp, por que você não respondeu? Porque eu estou fazendo a bodega do meu trabalho. Então explica para as pessoas, porque as pessoas, elas tendem a nos apoiar. Ah, mas uma pessoa na minha casa não me apoia. Eu não estou falando a exceção, eu estou falando regra. Eu tenho certeza que você tem alguém que vai apoiar você nessa jornada. E sobre isso, já vamos para a dica estratégia 6, que também é maravilhosa. Você, se mora com pessoas, vai pedir ajuda nas atividades domésticas durante esse período hard, durante esse período que é, sim, bem cansativo. Então, converse, fala, gente, olha, eu preciso terminar de novo, explica o porquê. Eu preciso terminar o meu trabalho, o tempo tá desse jeito, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu estou trabalhando, eu estou conciliando com a universidade, tá difícil arrumar isso daqui, eu quero defender. O título vai ser importante para mim, vai melhorar minhas possibilidades profissionais. Então, tem como vocês cuidarem da casa nesse momento para mim, por favor? Então, a minha parte vocês fazerem, ou se você é responsável pelo todo, você fala, olha, gente, nesse momento não vai dar para mim, eu preciso da colaboração de vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Peça, diga que você precisa claramente, não fica de bico não, pensa, nossa, mas o povo não tá vendo que eu tô aqui atolada de coisa, por que que não faz? Por que que não agiliza, não faz as coisas que precisa fazer na casa? Gente, ninguém é obrigado a adivinhar. Ah, mas é obrigado. Não, não é. As pessoas não têm o mesmo nível de entendimento, elas não têm o mesmo nível de percepção, não tem melhor ou pior, não é isso, mas às vezes não percebe. Então pede. Se alguém tiver com alguma resistência, barganha, fala, olha, nesse momento eu preciso disso, mas lá na frente eu compenso essa ajuda quando você precisar de um tempo também. Tem jeito, gente. Vai por mim, isso vai te ajudar muito. E ainda nesse âmbito da ajuda, a nossa 7ª estratégia. Peça ajuda para os seus colegas. Sempre tem aquele coleguinha que saca das paradas, tá? Então, se você está precisando trocar uma ideia, ou que alguém revise o seu texto, ou você precisa de alguém para dar um pitaco na análise de dado, pede ajuda, converse com as pessoas, mas não é para escorar, é para pedir ajuda genuinamente e pergunte se você pode de alguma forma contribuir com essa pessoa.
Quando a gente senta e colabora e engaja um com o outro, né? A gente vai mais longe, porque sozinho é muito ruim a jornada, gente, muito ruim. Até por isso que eu criei o Sua Pesquisa Científica, porque eu queria muito que vocês tivessem um ambiente em que vocês pudessem se sentir motivadas a fazerem o trabalho de vocês de uma forma tranquila e suave, porque não precisa ser algo ruim. Você escolheu estudar, é prazeroso, gente, é muito bom. Então eu quero despertar isso em você e nada melhor também que você ter pessoas ao seu redor, colegas, que possam te ajudar nisso. Sobre as estratégias de trabalho, eu aconselho fortemente você a seguir a nossa 8ª estratégia, que é: utilize o cronômetro a seu favor. Gente, isso é maravilhoso. Meu esposo tá com essa técnica e eu vi que ele melhorou bastante a performance dele, o rendimento dele, e eu comecei a aplicar comigo e tem sido muito bom. Algumas vezes eu não consigo atingir o meu melhor, mas com certeza quando eu sento, faço uma planilha, uma lista do que eu tenho que fazer no dia e utilizo o cronômetro, é muito mais rápido, muito mais fácil do que quando eu não tenho uma orientação, quando eu fico desgovernada, me deixando ficar livre no tempo, porque, gente, a gente é malandrinha, de repente a gente resolve dar uma olhadinha ali pro céu, ir lá na geladeira ver se tem uma coisa. Então, quando você coloca o cronômetro, você se força a fazer atividade naquele período. Não fez, passa para frente. A gente tem o próprio despertador para você fazer isso. Tem a técnica do Pomodoro que você coloca o tempo para você ficar hiperfocado, para um pouquinho, descansa e volta. Nós teremos sala aqui dentro do Sua Pesquisa Científica de estudos para a gente poder sentar e fazer isso juntos, separando um determinado horário no dia. Tudo isso ajuda bastante a organizar melhor o seu tempo. Dica 9: controversa. Complexa, mas eu tenho que te falar, jovem padawan, que sim, ela é muito importante para você. Pega a bodega do seu celular e deixa longe. Eu vou falar, gente, as redes sociais, a internet é uma coisa maravilhosa. Eu tô aqui conversando com você sobre ciência. Eu tô aqui conversando com você sobre uma maneira de você ter o seu trabalho pronto de uma forma rápida, prática e ainda assim simples, embora você não tenha o tempo disponível. Pensa que legal poder compartilhar. Então, quando eu estou na sala de aula, por exemplo, que eu tenho uma turma de 20 alunos, quando eu trabalhava na universidade, hoje eu posso chegar a muito mais pessoas no online. Então, isso é muito bacana. Porém, contudo, entretanto, temos dancinhas. Eu tô falando pra você não se distrair, mas você tá falando pra eu não ter lazer, não. Eu tô falando pra você não fazer a maior parte do tempo lazer e desperdício sem perceber. Gente, é real. Tem vezes que eu olho para aquele TikTok quando eu vejo. Inclusive, temos conta no TikTok do Sua Pesquisa Científica. Dá uma olhadinha lá, eu vou deixar aqui nos comentários. Olha, a gente tende a olhar a dancinha, ficar passando. Selecione então canais que são interessantes para você. Mas quando você estiver especificamente fazendo o seu trabalho científico, pega o celular e tira de perto de você. Faça esse comprometimento com você. Você não vai olhar Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, tá? Tire essas distrações e tire de perto, você entendeu? Porque é igual doce, gente. Se eu tiver doce na geladeira, vocês podem ter certeza, eu vou comer ele todinho em um dia. Não é nem uma semana, não. Se eu tiver uma goiabada na geladeira, eu como ela inteira. Eu não posso ter. Ah, você tá se privando. Não, eu me conheço, entendeu? Eu não tenho hoje condições emocionais de ter doce na minha geladeira, porque eu vou comer tudo. Eu comprei um mel, gente, eu já comi metade do mel, porque eu sou uma formiga, eu sei que isso não faz bem pra mim. Então eu não posso me deixar desgovernada dessa forma e nem você, porque a gente quer que você tenha o seu trabalho científico pronto. Agora, uma coisa que eu quero falar pra você é o seguinte: o fato de você falar que não tem tempo, que eu já te mostrei que você pode sim separar os 15 minutos por dia, tirando 1 minuto e meio da sua 1 hora, juntando, dá sim os 15 minutos, mas vamos lá. O fato de você não ter tempo não faz com que o seu trabalho se finalize. Então eu posso falar assim, nossa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, tá? O seu trabalho não vai finalizar porque você não tem tempo. Não vai. Por mais que a gente fale isso. Então é preciso ter ação. Não adianta você empurrar com a barriga, não adianta você deixar as coisas se acumularem ou simplesmente pensar, na hora que a água bater na bunda, eu faço. Sempre é assim, de última hora eu consigo render mais. Ai, gente, isso é muito ruim, a gente tem que parar com isso. Isso não faz bem pra gente. É um estresse muito grande pro nosso corpo. Então, assim,
Tenha isso em mente, toda vez que você pensar assim, nossa, eu não tenho tempo. Pense, cara, o fato de eu não ter tempo, o meu trabalho não tem nada a ver com isso. Ele não tá nem sorrindo, nem chorando, nem nada. Ele tá lá para ser feito. Então, comece a agir, comece a fazer as coisas agora para que você tenha sucesso na sua pesquisa científica. Vamos recapitular aqui as 10 estratégias que eu coloquei para vocês para ficar bem show de bola. Primeira delas, verifique então quanto tempo você tem para analisar o seu trabalho. A segunda é, se você tem algo em andamento, olhe o que você tem e o quanto tempo você dispõe para fazer essas coisas, faça um checklist, elenque aquelas coisas mais simples, mais complexas, a que você domina, a que você não domina e a que te aproxima da sua defesa. Caso você não tenha absolutamente nada, considere fortemente a fazer um trabalho cienciométrico ou uma revisão de literatura. Caso você tenha também, considere fazer uma cienciometria, porque eu tenho certeza que isso vai levar bastante a qualidade do seu trabalho, a qualidade da sua discussão. Passo 3. Comunique com o seu supervisor, sua supervisora, seu orientador, sua orientadora a sua situação. Sempre que a gente se comunica, as coisas ficam muito mais fáceis. Nosso passo 4. Se você estiver atrasado e pensar o seguinte, olha, o tempo que eu tenho não dá para fazer. Já vi, gente, não dá. Peça a prorrogação. Não deixe para a última hora, porque você pode perder os prazos e perder o seu título, e a gente não quer isso, né? Você investiu muito tempo para ter esse título, fez disciplina, investiu dinheiro, investiu tempo para de repente simplesmente falar não vou porque perdi o prazo. Não vai acontecer com você. Nosso item 5, converse com as pessoas que convivem com você. Peça ajuda nas atividades domésticas e peça ajuda para os seus colegas. Eu tenho certeza que você aí terá uma forte rede de apoio, gente. E é muito importante nesse processo que nós tenhamos uma rede de apoio científica. É bem importante que para você concluir a sua pesquisa científica de sucesso, você junte pessoas que querem o quê? O seu sucesso também. Então conversa com essa galera que vai dar bom. 8. Utilize cronômetro a seu favor. E 9. Pega esse celular e joga de perto de você. Vai mexer no seu trabalho, põe numa gaveta, entendeu? Põe no silencioso, põe no modo avião. Não mexe. Se você separar 15 minutos para você mexer no seu trabalho, esses 15 minutos sejam do seu trabalho e logo seu tempo também, tá bom? E o mais importante de todas essas estratégias é decida concluir o seu trabalho científico. Gente, decidir. Faça esse compromisso com você. Não é com sua mãe, com seu pai, com seu orientador, sua orientadora, seu esposo, sua esposa. Não, é com você. Você é a pessoa que vai se comprometer e vai dar a palavra e vai cumprir a palavra consigo mesmo para concluir o seu trabalho científico. Eu espero que você tenha gostado das nossas estratégias para caso você esteja aí com a corda no pescoço, correndo, para caso você esteja sem tempo e você perceba que sim, você tem tempo para finalizar. Muito obrigada pela sua atenção e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!